Então, vamos dar continuidade hoje àquela série de mensagens sobre profetas para hoje. Se os profetas bíblicos vivessem hoje, qual seria a mensagem deles para esse tempo? E é interessante quando nós lemos os profetas, como que realmente nós vemos a contemporaneidade, não é, da mensagem dos profetas. Como Jeremias, Isaías, não é, Daniel, os profetas menores, todos eles, né, como esses profetas do passado, eles são tão importantes para nós hoje. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Abacuque, que será nosso objeto de estudo nesta noite, de reflexão. O que Abacuque teria com a sua mensagem para nos ensinar, não é? Abacuque, um profeta menor, e eu estou custando achar aqui na minha Bíblia Abacuque, hein? Mas vamos lá, vamos conseguir. Um dos profetas menores, né? Muito bem. Na minha Bíblia, pelo menos, está na página 1344 do Antigo Testamento. Quem tem celular não tem esse problema, né, irmão? Só clicar aí já acha. Mas eu ainda prefiro a Bíblia de papel. Vamos ver quando isso acabar a bateria, como é que você vai fazer para ler a Bíblia? Eu não preciso de bateria. Abacuque, capítulo, eu vou ler primeiro os versículos 2, 3 e 4 do capítulo 1. Mas depois eu pediria que o irmão permanecesse com a sua Bíblia aberta. Aliás, eu vou ler primeiro Abacuque 1, 2, 3 e 4. Depois capítulo 2, 1, 2 e 3. E depois capítulo 3, 17, 18, 19. Tá bom? 3 versículos de cada capítulo. Do capítulo 1, 2, 3 e 4. Você bebeu essa água, irmão? Já até apareceu ali, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui primeiro. Agora não precisa nem de celular, né, irmão? Tá certo. Vamos lá então. 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida, mudada. Qualquer semelhança com nossos dias não será mera coincidência, hein? Agora, capítulo 2, 1, 2 e 3. Então, a pergunta que Abacuque fez aqui foi: até quando, não é isso? Capítulo 2, 1, 2 e 3. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta Ele terá à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Agora, capítulo 3, 17, 18 e 19, o final do livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus
é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ele me faz andar nas minhas alturas. Que Deus abençoe a sua palavra maravilhosa para o nosso coração. Graças a Deus, no nome de Jesus. A minha esposa costuma dizer para mim que eu sou teimoso. E eu acho que quando ela fala isso, ela que está me assistindo lá em casa, com meus filhos queridos, sobrinhos, não é um elogio. Geralmente a teimosia não é uma coisa boa, né? Por causa da teimosia, muitas vezes lares são desfeitos. Tema de marido, de mulher. E eu já atendi vários casos em que, por coisas pequenas, muitas vezes, a teimosia não é uma coisa boa. A teimosia causa acidentes. Anda mais devagar, bem. Não, aqui eu conheço tudo. E bate o carro. A teimosia mata pessoas que insistem, mesmo com todo o conselho dos pais. Por exemplo, a pessoa que se envereda pelo caminho das drogas. Não, eu tenho controle, ou pelos vícios de modo geral. A teimosia mata. A teimosia, em princípio, não é uma coisa boa. Mas tem uma teimosia santa. Uma teimosia de Abacuque, que é o que a gente pode chamar de uma teimosia santa. Uma santa teimosia. É aquela que insiste em acreditar no poder de Deus em toda e qualquer circunstância, mesmo quando tudo parece ser contrário, mesmo quando tudo não acontece da maneira que nós esperávamos. Abacuque se mostra como um teimoso que passa de uma teimosia ruim, uma teimosia crítica, uma teimosia que só questiona e passa para uma teimosia boa, uma teimosia abençoada. O profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, né? O abraço de Deus, ele viveu num dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus. Foi exatamente quando o reino do sul, Judá, foi capturado pela Babilônia. O reino do norte já tinha sido capturado, o reino de Israel, quase 100 anos antes. E agora, também, o reino do sul, Judá, cai diante de Nabucodonosor e todo o seu grande exército, e a grande Babilônia da sua época. Mas era um tempo marcado por crises nacionais, como nós temos hoje. Abacuque fala de violência, Abacuque fala de uma injustiça tremenda que acontecia no seu tempo. Por isso, ele começa a sua profecia com uma expressão de crítica, uma expressão que parece colocar Deus contra a parede. Foi assim que lemos os versículos do capítulo 1, versículo 2, quando o profeta diz assim: ó Senhor, até quando eu pedirei ajuda e tu não me atenderás? Até quando eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Você já chegou numa situação assim da sua vida? Quando acontecem coisas que não são tão boas, tão agradáveis com você, e você começa a questionar a Deus. E vai dizer, Senhor, até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou ter que dar conta disso? Até quando? Abacuque está fazendo uma oração. É aquela oração indignada. O profeta talvez pudesse se dar a esse luxo, dado o seu companheirismo com Deus. Deus falava com ele, agora ele fala com Deus. Até quando eu vou pedir ajuda e o Senhor vai ficar calado? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não nos salvará? É uma oração nervosa, uma oração intercessora, uma oração atrevida, eu diria. Você já fez uma oração atrevida?
é essa. Até quando essas coisas todas à nossa volta vão estar acontecendo e o Senhor não vai fazer nada, Senhor? Uma oração teimosa. Ele era um teimoso na oração. Ele está dizendo a Deus: Senhor, não é possível que o Senhor não esteja vendo as coisas que estão acontecendo com a nossa nação. Mesmo sabendo, como profeta que era, que o povo de Israel, de Judá, passavam por aquela situação de crise tremenda, de cativeiro, exatamente porque desobedeceram ao Senhor. No versículo 3, ele diz assim ao Senhor: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a opressão? É um tempo parecido com esse nosso. Um tempo de violência. Estamos acompanhando atônitos, boquiabertos, um crime acontecido na cidade do Rio de Janeiro, há pouco menos de um mês atrás, onde a polícia está chegando, pelo menos, à conclusão de que uma mãe e um padrasto foram coniventes na morte de uma criança de 3, 4 anos. E, infelizmente, no nosso país, infelizmente, não é um caso isolado. Outros vários casos, nós lembramos disso. Temos acompanhado também decisões judiciais que, pelo menos para nós que somos leigos em certa parte das questões constitucionais e legais, nos parece a nós, povão, que as mais altas cortes do nosso país, elas não têm julgado com a equidade necessária para apurar casos de poderosos e casos de pessoas que não são tão poderosas assim. Casos de pessoas que, notadamente, provadamente, cometeram ilícitos, desviaram dinheiro, tanto é que esse dinheiro tem até voltado de outros países, e que, de repente, essas pessoas são, de certa maneira, inocentadas. Um tempo, grosso modo, pelo menos, de grande injustiça humana nas relações sociais. E se Abacuque estivesse aqui hoje? Qual seria a mensagem dele? Eu creio que o profeta Abacuque, o abraço de Deus, se ele estivesse nesse púlpito, talvez ele estivesse levantando até ainda outras questões que ele não levantou. E por isso nós fazemos agora, da voz da igreja, fazemos também com Abacuque essa oração ao Senhor. Senhor, até quando nós vamos ligar a televisão e ver tanta corrupção, tanta injustiça, tanta notícia errada, tantas fake news de parte a parte? Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Não é errado orar até quando. Abacuque não estava errado. De certa maneira, ele estava extravasando aquilo que estava no seu coração. Mas se você continuar lendo o capítulo 1, você vai ver que o Senhor respondeu a Abacuque. A partir do versículo de número 5, desse mesmo capítulo 1, nós vemos a resposta de Deus, mostrando para Abacuque que tudo aquilo que o povo de Israel estava passando era exatamente por causa da sua rebeldia e da teimosia nada santa do povo de Israel em seguir a outros deuses, em adorar imagens, ídolos que não levavam a nada. Deus mostra que tudo, inclusive os caldeus, os babilônios, os egípcios e todas as nações que se opunham ou se opuseram contra Israel e contra Judá, eram também, de certa maneira, nações que Deus utilizaria para ensinar ao seu povo. Por isso nós cremos num Deus que é absoluto. Por isso nós cremos um Deus que está acima de todo e de todos. Eu, por exemplo, fiquei muito triste com a decisão tomada essa semana pelo Supremo Tribunal da nossa nação. Não porque eu queira que as igrejas fiquem abertas. Tanto é que aqui em nossa cidade não há nenhum decreto proibindo
a abertura dos templos e nós já, há 3 domingos, né? Já estamos fazendo o nosso culto online com as nossas portas fechadas. Entendemos que o momento pede uma ação dessa natureza. Mas, se nós admitimos hoje o fechamento da igreja, do templo, pelo motivo que for, daqui a pouco, qualquer motivo será motivo para cercear a liberdade do povo de Deus de adorá-lo. É claro que o templo não é a igreja, é lógico. É claro, e temos ensinado isso aqui na escola dominical. É claro que a igreja é gente, mas se há um direito na nossa Constituição de que o local de culto é inviolável e que todos temos o direito de cultuar, cercear esse direito, no meu entendimento, não é agir de acordo com a justiça. Eu penso que Abacuque, se estivesse aqui, ele também teria o mesmo sentimento e o mesmo posicionamento. Abacuque é um teimoso. E quando nós somos teimosos em fazer a vontade de Deus, e quando nós somos teimosos em não aceitar as coisas como elas são, crendo que Deus pode mudar todas as coisas, também nós criamos em nós um sentimento de expectativa das coisas grandes que Deus está por fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, os irmãos todos que estão aqui, você que está na sua casa ou nos ouvindo do seu carro ou de outro qualquer lugar. Sempre uma crise grande antecede ou vem antes de uma bênção e de um movimento grande. E eu tenho certeza que a crise sanitária que o mundo está enfrentando, que a crise política que nosso país está enfrentando, que a crise jurídica que nosso país está enfrentando, que a crise moral e ética que a nossa sociedade já vem enfrentando há muito tempo, ela vem antes de um grande mover de Deus na nossa nação. Eu creio nisso. E creio que todos esses poderes, executivo, judiciário, legislativo e tantos outros poderes, não é? Todos eles são servos de Deus, e tudo o que acontecer é a mão de Deus se movendo, ainda que seja para trazer juízo para a igreja, porque o juízo de Deus começa na casa de Deus, começa conosco. E se nós, como cristãos, não nos posicionarmos agora no que diz respeito à liberdade de culto, no que diz respeito a estarmos indo contra tudo aquilo que é injusto, que é violento e que é errado, outras vozes não se levantarão. E muitas vezes parece que a igreja está esperando as pedras clamarem, mas ela, a igreja, é que deve se posicionar, porque eu creio que Deus está preparando um grande avivamento para a nossa nação e para esse mundo, um tempo de perseguição, não um tempo de paz, mas um tempo de grande crescimento da obra do Senhor, porque Ele, o Senhor Jesus, está às portas. Em breve veremos o céu aberto, em breve veremos o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Eu creio nisso do fundo do meu coração, e os sinais que nós vemos à nossa volta atestam isso também, no nome de Jesus. A teimosia santa leva você e a mim a um lugar estratégico, a um lugar de expectativa, depois que Deus responde a ele e ele se queixa novamente, mas ele toma uma decisão. Ele tem uma atitude no capítulo 2, no versículo 1 do texto que lemos, uma atitude de expectativa. É assim que o profeta diz, depois de dizer até quando, ele diz assim: eu vou para a minha torre de vigia, vou esperar com atenção aquilo que o Senhor vai responder à minha queixa. A torre de vigia era um lugar alto. A torre de vigia era onde o soldado esperava para ver ao longe o inimigo chegando.
E Abacuque diz: eu vou para a torre de vigia agora porque eu quero ver o que o Senhor vai me falar e como Ele vai responder a minha queixa. Depois que nós oramos a Deus, essa oração indignada, essa oração intercessora, essa oração atrevida de Abacuque, essa oração teimosa que ele faz, ele diz: agora eu vou ter uma expectativa porque algo grande vai acontecer. Ele se coloca num lugar de destaque, ele se coloca na torre de vigia, ele se coloca na torre de oração e passa a vigiar a Deus. Ele diz: eu quero ver o que Deus vai fazer porque eu sei que Ele vai fazer alguma coisa grande. Essa é uma atitude de expectativa de quem acredita que Deus responde orações. E quantos de nós oramos ao Senhor, quantos de nós colocamos diante de Deus, mas não nos colocamos na torre de vigia? Não alimentamos no nosso coração a expectativa de que algo grande, extraordinário, abençoado vai acontecer. Abacuque tinha essa atitude. O teimoso Abacuque, ele tem uma atitude de expectativa e diz: agora eu vou esperar o que Deus vai me responder. Como está a sua torre de vigia? Como está a sua torre de oração? Como está a sua torre de dependência de Deus? Como está a sua vida cristã nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ausência, nesse tempo de distanciamento? Você está distanciado de Deus também? Quando nós nos colocamos na torre de vigia, aí nós estamos prontos para receber de Deus uma visão. Deus tem algo para me mostrar, para te mostrar, para mostrar à igreja nesse tempo. Para mostrar para o seu casamento, para a sua vida em particular. É preciso que você alimente o seu coração de expectativa. No capítulo 2 ainda, versículo 2, o Senhor então não bate boca mais com Abacuque. Antes Abacuque falava, Deus respondia, Abacuque. Agora Deus fala o seguinte: agora você está pronto para receber, porque eu tenho uma visão para você, Abacuque. E ele diz: escreve a visão, coloca ela em tábuas e escreve com letras bem grandes, para quem possa ler ou para que possa ser lida até por quem passa correndo. Eu acho que esse é o primeiro outdoor da história, né? Ele escrever uma placa bem grande que até quem passa correndo possa ver. É o primeiro outdoor da história. É o Abacuque que fez. Deus queria dar a Abacuque uma visão, mas que não fosse uma visão apenas para ele, mas para todos. A visão era grande demais e por isso ela precisava ficar num lugar bem alto, que até quem passasse correndo numa carruagem pudesse ler, pudesse ver. Deus tem uma visão para te dar a respeito de tantas perguntas que você tem feito. A sua pergunta talvez seja como a do Abacuque: até quando? Até quando? Até quando? Mas você não está pronto para ouvir, não se coloca na torre de vigia, não se coloca na expectativa, não se coloca no lugar de esperançar o que Deus tem para te dizer. Deus está dizendo para Abacuque, faça um outdoor do que eu estou dizendo. É uma visão para você, para a nação de Israel toda. Deus tem uma visão para a sua família, Deus tem uma visão para a sua vida, Deus tem uma visão para a sua igreja. Nós estamos aqui em nome de Jesus porque Deus tem uma visão, por exemplo, aqui para a primeira igreja batista em Governador Valadares. Deus muda as pessoas de lugar, não é porque elas estavam mal em um lugar e traz para outro, não. É porque Ele tem um propósito para as pessoas e para a igreja, e é por isso que eu estou aqui juntamente com a minha família, por exemplo. É uma visão que vem do alto, uma visão que vem de Deus e que Deus dá. Quem não conhece a visão muitas vezes resmunga. Igual o povo no deserto.
Moisés tinha a grande tarefa de tirar um povo do deserto, do Egito, caminhar pelo deserto e entrar na terra prometida. Isso poderia ser feito em 40 dias. A caminhada até chegar. Mas o povo gastou 40 anos. E mesmo assim, dos que saíram do Egito, só 2 entraram. Josué e Caleb. Uma caminhada de 40 dias se transforma numa caminhada de 40 anos. E sabe por quê? Porque Deus tinha dado a visão a Moisés, mas o povo não quis seguir a visão que Deus tinha dado a Moisés. Tem muita gente que parece o povo de Deus no deserto. Só faz criticar. Só faz se opor. Mas a visão de Deus, quando ela entra no nosso coração, quando ela cai no nosso espírito, ela nos livra do espírito crítico e nos traz o espírito de cooperação. A visão de Deus, quando é colocada no coração de cada pessoa, ela faz toda a diferença. Eu estou na torre de vigia. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para esta igreja. Você, como pai de família, como sacerdote do seu lar, precisa se colocar no lugar da torre de vigia. E Deus vai te dar uma visão tremenda. E você pode fazer um outdoor, para que todos, até quem passa correndo, possa ler. Porque a visão, ela é clara. Ela precisa ser clara para todos. Não há dúvidas, por exemplo, para a nossa igreja, que o Senhor tem nos chamado para um tempo de relacionamentos. Isso só é possível em pequenos grupos, pequenas células, pequenos grupos multiplicadores. Todos os domingos pela manhã temos estudado aqui sobre essa visão de Deus. Hoje de manhã uma lição tão linda ministrada pelo pastor Alessandro, não é? Sobre o relacionamento discipulador, sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas, com os não crentes, com os crentes, a fim de que eles creiam no Senhor. Essa é uma visão de Deus abraçada pela nossa denominação, abraçada por várias igrejas, uma visão que dá certo, uma visão bíblica. Mas é preciso que todos deixem essa visão cair no seu coração. E talvez nós estamos perguntando até quando, Senhor, nós vamos ficar aqui, até quando essa igreja vai ser desse jeito, até quando minha vida vai ser assim, até quando, e Deus já está querendo te dar a visão, Deus já está querendo colocar no seu coração a resposta, mas você precisa subir para a torre de vigia, para a torre de oração, para a torre da santificação, para a torre da presença de Deus, para você ver que Ele já está agindo ao nosso redor há muito tempo e nos chamando para as coisas grandes que Ele tem para realizar em nós e através de nós. A visão é de Deus, não é do pastor, não é da liderança, é do Senhor. E é uma visão que não tarda. No versículo 3, o Senhor diz a Abacuque assim: a visão ainda está para se cumprir, mas ela não tardará e não falhará. Quando nós abraçamos aquilo que Deus quer para nós, a demora não é demora e nem atraso, mas é o tempo do cumprimento de Deus, dele trabalhar todos os valores que Ele precisa trabalhar na nossa vida. Deus tem uma agenda soberana e não somos nós que fazemos a agenda de Deus. É Deus que faz a agenda dEle, que é soberana e que se cumpre no prazo dEle. Deus não está restrito ao nosso calendário, à nossa agenda, nem aos nossos programas. Ele faz o que Ele tem para fazer de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mas tem uma missão, uma visão de Deus que é comum a todos, que é a que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do Evangelho da verdade. Esse é o propósito de Deus. E como nós vamos alcançar isso? Que todos os valadarenses, que todas as pessoas que moram aqui na nossa cidade possam ter o conhecimento da verdade, abrindo nossas casas para receber as pessoas que estão próximas de nós, o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, que jamais vai vir a um templo como esse.
nos envolvendo no projeto social que a igreja está começando já a fomentar. Já temos uma associação beneficente criada. E temos espaço físico. E em breve teremos crianças aqui no nosso espaço sendo abençoadas, pessoas sendo atendidas em gabinete de psicólogo e de outros profissionais da saúde e da saúde espiritual também. Um projeto grande que tem no nosso coração de abençoar as pessoas idosas, de criar um espaço para que essas pessoas passem um dia e sejam abençoadas com a palavra de Deus, com atividades, idosos que realmente não têm onde ficar, ficam sozinhos muitas vezes. Deus tem nos chamado para tanta coisa. Nós já fomos chamados na prefeitura da cidade, na Secretaria de Ação Social, na Secretaria de Educação, para ajudarmos. Olha a visão aí. Nós temos tudo, porque temos a presença, o poder e o propósito de Jesus conosco. Vamos além, vamos avançar, em nome de Jesus. Deus tem nos dado a visão, Ele está nesse negócio, e Ele já está agindo, e Ele está nos chamando. Se Abacuque estivesse aqui, em nossa cidade, na nossa igreja, ele também estaria na torre de vigia, ele estaria também buscando ao Senhor, e ele estaria nos falando: vamos, gente, vamos, primeira igreja, vamos avante. Ou você, onde quer que você esteja, na sua cidade, Deus tem coisa grande para o povo de Deus fazer. E graças a Deus por essa pandemia, que mostrou que os templos não são essenciais, que os bancos não são essenciais, que os púlpitos não são essenciais, que os instrumentos não são essenciais, mas que a igreja é essencial, onde quer que ela esteja. E por último, depois de reclamar do Senhor e dizer: até quando, até quando, até quando? Receber uma visão de Deus e ele tomar uma atitude de expectativa e dizer: eu vou para a torre de vigia, eu vou para lá, eu vou para lá. E depois que Deus mostra para ele a visão que ele tinha, toda a visão, no capítulo 2 inteiro, você pode ler depois em casa. Aí a oração de Abacuque muda. Ele muda a maneira de orar. Ele era temoso de uma maneira ruim, ele vai se tornar agora um temoso espiritual, um temoso santo. O capítulo 3 todo é a oração de Abacuque. Se você nunca leu, eu tenho certeza que o versículo 17, 18, 19 você já leu, você sabe talvez até de cor. Mas leia todo o capítulo, para você ver como o profeta ora. Olha como ele começa, o versículo 2 do capítulo 3. Senhor, eu tenho ouvido a sua fama e me sinto alarmado. Ele está dizendo: eu ouvi tudo que o Senhor fez no passado. Eu ouvi como o Senhor atravessou o povo de Deus a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Eu ouvi como o Senhor tirou água da rocha para o povo. Eu ouvi como o povo atravessou o rio Jordão também a pés enxutos. Eu ouvi como o Senhor destruiu Jericó e depois Ai. Eu tenho ouvido a sua fama, Senhor. Mas ele não tinha visto o Senhor agir. E aí ele faz um pedido ao Senhor, que tem que ser o pedido da igreja hoje, de toda a igreja brasileira. Ele diz: Senhor, verso 2 do capítulo 3, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Faze conhecida a sua obra e lembra de nos dar misericórdia. Ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Se houve um tempo na história em que a igreja precisa orar pelo avivamento, é agora. Quando a religiosidade é de coisas supérfluas, quando os púlpitos estão vazios, quando as nossas músicas não dizem nada, quando a vida dos crentes não está em nada diferente da vida daqueles que não são filhos de Deus, quando a luz não tem brilhado nas trevas. É nesse tempo que precisamos de um avivamento real da igreja do Senhor Jesus, um avivamento dado pelo Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, aviva a tua obra no nosso meio. Aviva, Senhor, porque nós temos conhecido apenas a tua fama,
mas não temos visto a ação do Senhor no nosso meio, mas a culpa é nossa, é da igreja que não está avivada, é da igreja que não busca a Deus, é nossa que não realmente estamos conectados na vontade de Deus, mas só na nossa vontade, por um evangelho apenas de pedidos, um evangelho apenas de saciar a nossa vontade, um Deus simplesmente que é um garçom e que deve estar pronto a fazer aquilo que nós exigimos dele. Mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que age e que nós é que vamos procurar agir onde Ele está agindo. O Senhor traz avivamento quando nós nos arrependemos. No capítulo 2 ainda, já estou caminhando para o final, o profeta pede a Deus e coloca muitos ais. No versículo 6 do capítulo 2, por exemplo, ele diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando, ele pergunta? A avareza. Não sei se você sabe, mas alguns dos maiores bilionários do mundo estão no Brasil, o país onde você encontra pessoa passando fome na rua. Se Abacuque tivesse aqui, ele estaria dizendo: ai daquele que acumula o que não é seu. Um outro ai que ele lança é sobre a violência. No verso 12 do capítulo 2, ele diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue. As cidades do nosso país que estão debaixo de sangue, que é comandada pelo tráfico de drogas. E nós aceitamos isso de uma maneira normal, e muitas igrejas até convivem com isso. Os versículos 19 e 20 do capítulo 2, ele diz: ai daquele que diz a madeira, a corda, a idolatria. E tantos outros ais, no capítulo 2 você pode ler. Tantos ais nós teríamos para dizer hoje para tantas pessoas, inclusive para algumas que estão dentro das igrejas e para algumas que lideram algumas chamadas igrejas. É só depois desses ais, é só depois que nós consertarmos a nossa vida com Deus, é que realmente nós chegamos no ponto da teimosia que Deus espera. Deus espera de você um ponto de teimosia. E aí nós vamos para o final do capítulo. Os 3 últimos versículos. Esses versículos são tão lindos. Mas eles fazem parte de um processo. Um processo de transformação. Você que se lembra que no início da mensagem, capítulo 2, versículo 1 e 2, Abacuque dizia: até quando? Depois de passar pelo capítulo 2 todo, da oração, da resposta de Deus, da visão de Deus, o capítulo 3 ele ora ao Senhor. E diz: Senhor, aviva a tua obra. Nós precisamos do Senhor. A violência existe porque o povo não está buscando ao Senhor. A corrupção existe porque o povo não está buscando o Senhor. A injustiça existe porque o povo não está buscando o Senhor. O que falta, na verdade, não são homens justos, nem homens não violentos, e nem homens não corruptos. O que falta é a presença de Deus no coração dos homens todos. E a igreja é esse fator. Por isso, no final da sua profecia, Abacuque troca a expressão até quando por uma outra expressão. A expressão que ele usa agora, no versículo 17 do capítulo 3 é: ainda que. Veja como é que ele transforma completamente a sua maneira de pensar. Ele sai do até quando crítico, teimoso, ácido, e ele chega no ainda que, resiliente, confiante, esperançoso. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira,
Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e Ele me faz andar nos lugares altos. O Senhor quer hoje à noite que você troque a sua expressão de crítica. Até quando, Senhor? Por uma expressão de confiança. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja a vaca nos pastos, ainda que o fruto da oliveira minta, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Lembra do teimoso, um outro teimoso da Bíblia, o Davi? No Salmo 23 ele usa a mesma expressão, ele diz: ainda que eu ande por um vale de sombra, de trevas e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu estás comigo. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Ainda que haja uma tragédia, uma pandemia, não pode perturbar a paz daquele que teme ao Senhor. Talvez você esteja ainda no até quando. Não há problema nisso. Nós podemos questionar a Deus, não podemos é duvidar. Mas o Senhor quer que você coloque-se na torre de vigia para ver o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Abrace a visão de Deus e se torne um teimoso espiritual, um teimoso santo. E diga: ainda que tudo dê errado, eu ainda me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. E se você é em casa, quer tomar uma decisão de seguir a Jesus, de sair desse lugar de crítica para um lugar realmente de confiança no Senhor, que você possa dizer: ainda que tudo dê errado, eu quero ter a certeza de que Deus está do meu lado. Você pode mandar um WhatsApp nesse número que aparece aí para você. Você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Manda para mim um WhatsApp dizendo: pastor, eu fiz a oração com o Senhor. Eu quero receber mais instrução, eu quero receber mais orientação. Eu teria um maior prazer em estar em contato com você e poder te abençoar, te ajudar. Faça essa oração comigo agora, onde você está. Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra essa noite. Meu Deus, quão grande és. Mas eu quero, como profeta Abacuque, dizer que eu confio em Ti, que eu entrego a minha vida ao Senhor, que eu me arrependo dos meus pecados e que eu faço do Senhor o meu único e suficiente Salvador pessoal e entrego minha vida ao Senhor. Agora eu quero orar por você. Deus bendito, abençoe todos esses, Pai querido, que estão ao alcance da minha voz, especialmente esses que tomam agora uma decisão ao Teu lado. Ó Pai querido, traga transformação, livramento, que a bênção do Senhor esteja sobre estas vidas. E que em tudo, Pai querido, a Tua presença, o Teu poder, o Teu propósito estejam com essas famílias, estejam com esses queridos irmãos, que a partir de agora se transformam de criaturas em filhos do Senhor. Que a Tua bênção e a Tua graça estejam sobre cada um deles, no nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A nossa equipe de louvor hoje está aqui. Eu agradeço muito por vocês terem vindo. É realmente muito diferente quando o louvor é ao vivo. Muito obrigado, tá? Por vocês. Quero aproveitar aqui também
deixar minha palavra de gratidão a todos que participam dessa transmissão, né? O Denis lá no som, o William lá na nossa central de operações, né? Tem que dar um nome bonito lá para a nossa casinha. O William, o Rafael, a Fernanda aqui, não é? A Débora tem nos auxiliado tanto, tá? Se não fosse vocês, não teria como essa imagem, esse som chegar até você. Todos eles coordenados aqui para a nossa querida Nadine, que incansavelmente tem buscado, né, melhorar tudo aqui. E eu quero agradecer, viu, Nadine, pelo seu empenho. Agradecer as meninas da Libras, né? Hoje está aqui conosco a Eneida e a nossa querida Aninha, mas também faz parte da equipe a Jussara, a Vanessa, né? Nós queremos agradecer muito a essas pessoas que nos ajudam tanto, são tão importantes, né? Fique em pé onde você está na sua casa, nós vamos louvar a Deus agora, cantando isso que nós acabamos de ouvir. Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que nós nos alegramos no Senhor, no Deus da nossa salvação. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. E por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira